Pai, eu sei que o Senhor trouxe cada um de nós aqui, não só esses que estão aqui nessas cadeiras, como aqueles que nos acompanham à distância. E eu sei que o Senhor tem uma palavra para cada um deles. E eu peço, meu Deus, que todos eles voltem para casa fortalecidos, alimentados, transformados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Atos 3, a partir do verso número 25, lemos assim: Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu em vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Amém. Irmãos, a mensagem dessa noite é uma mensagem leve, porém muito profunda. E eu creio que ela vai ser rápida, boa de você compartilhar com alguém depois, sabe? Alguém de repente que não tem muito conhecimento ainda do que é o Evangelho de Jesus. E o nome dela é o Shalom que a sua família está precisando. Já olhei aqui para a cara do irmão Shalom. E embora ele seja um grande irmão meu, não é desse Shalom que eu estou falando, mas o Shalom que a sua igreja está, que a sua casa está precisando. Repita assim para você mesmo: o Shalom que a minha casa está precisando. Amém. Vamos aprender o que é isso, e o que tem a ver com esse texto tão curto que a gente leu. Irmãos, a gente leu um trecho de uma pregação do apóstolo Pedro, que foi feita mais ou menos no seguinte momento. Tinha pouco tempo que Jesus tinha morrido, ressuscitado, e o Espírito Santo tinha descido sobre a igreja. E ali, no templo, tinha acontecido um milagre gigantesco, um homem paralítico há mais de 40 anos. Pedro olhou para aquele homem e curou aquele homem em nome de Jesus. E eu quero que você entenda a seguinte situação. Isso aconteceu no templo de Jerusalém, simplesmente o lugar que era o centro religioso maior de todo o povo judeu, e é até hoje. Não é? E as pessoas estavam naquela de que Jesus tinha dito que era o Messias, mas morreu. Alguns disseram que ele ressuscitou, muita gente duvidando, e de repente aconteceu um milagre visível diante deles. E Pedro começa a pregar, e ele está falando para judeus ali, pessoas que eram descendentes de Abraão e que conheciam uma promessa que Deus tinha dado para Abraão. Deus um dia lá atrás, quando foi formar o povo judeu, chamou um homem chamado Abraão e disse: vou começar um povo a partir de você. Você vai ter um filho e a sua descendência vai ser mais numerosa que a areia do mar, que as estrelas do céu. E ele virou para Abraão e disse assim: em ti serão benditas todas as nações da terra. É importante a gente entender isso, porque isso revela a vontade de Deus sobre as pessoas. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. A vontade de Deus é que todo mundo seja abençoado, gente. Basicamente é isso. Então o povo de Israel surgiu nesse contexto. Milhares de anos se passam, e eles estão esperando que venha um Messias. Vem Jesus, eles não acreditam que ele é o Messias. Agora eles estão diante de um grande sinal, um grande milagre que acabou de acontecer. E Pedro começa a pregar e fala mais ou menos assim: aqui, não tem aquela palavra lá para Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Aí ele vira e fala o seguinte, que é o verso de número 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, ele está explicando de Jesus, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido que cada um se aparte das suas perversidades. Ou seja, ele cita aquilo que eles já conheciam: todas as nações da terra vão ser abençoadas, e aí ele vira e fala como que isso acontece. O Pai mandou Jesus para a terra,
E Jesus é essa promessa de bênção para todas as nações. Aquilo que eles estavam esperando o tempo todo, aquilo que eles entendiam que era a responsabilidade do povo judeu para que a terra inteira fosse abençoada, Pedro agora vem e explica, na verdade isso tudo é em Jesus. Jesus é o descendente de Abraão, e a partir dele é que todas as nações da terra vão ser abençoadas. E quando a gente usa essa palavra nações, eu quero explicar para vocês também o significado no original, porque essa palavra não significa só nação, significa descendência, significa tribo e significa também família. E significa tudo isso ao mesmo tempo, tá? Não é ou uma coisa ou outra. Porque Deus abençoa famílias e famílias modificam a tribo, né, ao redor, o seu bairro, uma cidade inteira, uma nação inteira. O plano de Deus sempre foi abençoar famílias. E aqui, cheio do Espírito Santo, o apóstolo Pedro está dizendo que a maneira que Deus tem de abençoar e transformar a família é através de um ser, que é o próprio Deus encarnado, chamado Jesus. Quando a gente olha para Jesus andando nessa terra, realizando o seu ministério aqui na terra, a gente percebe uma preocupação muito grande com as famílias em si. Tem um texto que eu gosto muito, já preguei nele várias vezes, quando Jesus está treinando os seus discípulos para fazerem o trabalho dele, e ele vira e fala assim: quando vocês chegarem numa casa, vocês vão virar para as pessoas dessa casa e vão dizer assim: Shalom. Shalom é o cumprimento do povo hebreu, que significa paz, que a paz esteja com vocês. Eu tive lá em Israel, e é engraçado que até hoje, mesmo as pessoas que não acreditam em Deus, eles se cumprimentam com Shalom. Tem o bom dia, tem o boa tarde também, mas o principal é Shalom. Você encontra alguém, você deseja a paz. Então Jesus disse que quando alguém chegasse na casa de outra pessoa, quando os discípulos entrassem numa casa, eles deveriam virar e falar assim: Shalom, ou seja, que a paz esteja sobre vocês. E Jesus diz o seguinte, que se nessa casa existir um filho da paz, a paz vai repousar nessa casa. Olha que promessa. Mas se lá não tiver um filho da paz, a paz volta para você. Você jogou, a pessoa não quis, quicou de volta, voltou para você e está tudo em paz, né? Gente, isso é uma promessa muito poderosa. E eu quero aproveitar para abençoar vocês também nesse sentido. Você que está acompanhando de casa aí pela live, Shalom. Que a paz do Senhor repouse sobre a sua casa. Tem um filho da paz aí? Se tem, a paz agora está enchendo a sua casa. Creia que é promessa de Jesus. Tem alguém perto de você aí que é de outra família, que não mora na mesma casa que você? Não precisa nem sair do seu lugar, só troca de olhar com a pessoa e fala assim: que a paz do Senhor repouse sobre a sua casa. Vai. Agora pergunta: tem filho da paz aí? Então receba. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Jesus, o príncipe da paz, todas as famílias da terra podem ser abençoadas. É promessa, gente. É uma palavra muito simples, mas com aplicação muito grande, porque começa a pensar nas coisas que tiram a paz da sua família. Eu estou dizendo para você que o próprio Jesus tem interesse de resolver isso. Ele veio para isso. Ele é um cumprimento, além de muitas outras coisas, de uma promessa feita a Abraão, que é para todas as famílias da terra, que a paz dele vai repousar sobre essas famílias, que essas famílias vão ser abençoadas por causa dele. Então há poder em Jesus para transformar essas coisas que têm roubado a paz na sua casa. Quando você pensa, por exemplo, em qualquer nível de dificuldade que você esteja enfrentando, que está tirando a alegria da sua família, eu quero que você entenda, essa dificuldade é inimiga de Jesus.
E agora começa a fazer frente, quem é maior do que o quê? Irmãos, Deus criou a família antes de criar a igreja, antes de criar qualquer outra coisa. Ele criou o mundo, criou o ser humano, e ali já plantou uma família, sabe por quê? Porque Deus sabe das coisas. Família é um negócio bom demais. Toda vez que você vê Satanás atacando muito uma coisa, você pode saber, aquilo ali deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Família é um negócio muito bom. E se não está sendo no contexto de alguns de vocês, pode saber, não é essa a vontade de Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa, quando eu estou em casa, ali num momento tão de paz, a minha esposa em paz comigo, eu em paz com ela, meus filhos amontoados ao redor de mim, avô curtindo os netos curtindo o avô. Tem coisa melhor do que uma família abençoada pelo Senhor. Você poder chegar em casa, depois de um dia de trabalho, e encontrar um ambiente de alegria, de satisfação, de comunhão, um rindo com o outro, um brincando com o outro. E a gente sabe que nem sempre é assim. Mas eu quero que você entenda a vontade de Deus ao criar a família. Deu errado, o ser humano desobedeceu a Deus, trouxe um monte de coisa errada para dentro da família, o mundo virou essa bagunça que está. Mas Deus um dia chamou um homem chamado Abraão e disse: em ti serão abençoadas todas as famílias do mundo. E vem Jesus e morre por nós, ressuscita, derrama o Espírito Santo, faz um milagre ali naquele local, e Pedro vem e fala para aquelas pessoas que conheciam isso: olha, essa bênção se chama Jesus. Não importa o tamanho daquilo que você está enfrentando, você está aí pensando de repente até em divórcio, se Ele disse que vai abençoar, Ele vai dar o recurso para isso. Se tem briga acontecendo, tensão entre pai e filho, desconfiança, coisas ruins, medo de doença, de seja lá o que for, o próprio Deus, por meio de Jesus, Ele quer abençoar a sua casa. E aí o versículo 26, Pedro vai explicar para a gente como é que ele faz isso. E essa parte, eu preciso que você preste muita atenção. Ele fala em que sentido isso acontece. Para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Em outras palavras, Ele vai abençoar, fazendo com que vocês se afastem daquilo que é maldade que existe em vocês, daquilo que é sentimento ruim, algo de perverso que cada um de nós carrega. Irmãos, independente do passado que cada um de nós teve, alguns carregam uma carga muito maior, sofreram muito, tiveram exemplos ruins de família, foram traumatizados, abusados, viveram todo tipo de coisa, e alguns vão ter realmente muito mais dificuldade para viver em paz numa família. Mas eu quero que você entenda, todos nós carregamos perversidade, maldade dentro do nosso coração. Quem é pai, quem é mãe, e olha para o seu filho, que é um anjinho, não é? Que coisa mais pura, mais inocente, sabe muito bem do que eu estou falando. Porque é assim que eles começam a ter um pouquinho mais de independência e atitude, e mostrar um pouco mais o seu gênio, a sua personalidade, você percebe. Nasceu com um trem aí, né, chamado pecado, que veio de fábrica esse negócio. E daqui a pouco, se der bobeira, está mentindo. Se não der bobeira, vai estar mentindo também. Você tem que ensinar. Você não precisa ensinar a desobedecer, daqui a pouco já está desobedecendo. E todos nós carregamos isso dentro da gente. E o que faz com que a gente perca a paz dentro da nossa família, o que faz com que tanta coisa dê errado, basicamente é o seguinte: essas perversidades, essas coisas ruins que nós carregamos. Pega um exemplo simples de conflito que acontece dentro de casa, às vezes entre irmãos. Ah, é porque esse aqui é um folgado.
Tem um monte de coisa envolvida nessa história do folgado. Tem a preguiça do cara que é o folgado mesmo. Tem a inveja do outro que queria estar no lugar dele. Tem um monte de coisa que a gente nem percebe que a gente está ali pensando, mas a gente carrega dentro de nós. A gente está cheio de malícia dentro da gente. A gente está querendo se dar bem o tempo todo. A gente quer mais ser servido do que servir. Essa é a verdade. E no fim das contas, essas coisas vão criando uma bagunça naquilo de perfeito que Deus fez, que é a família. E aí vem Jesus para livrar a gente das nossas perversidades. Tem duas coisas que a gente precisa aprender a respeito disso, para botar em prática e para desfrutar dessa promessa. Uma é, independente da dificuldade, é Ele que vai fazer em nós. Você pensa assim, eu não presto, eu sou ruim mesmo, eu carrego um monte de coisa ruim, eu não estou dando conta de ser melhor. Parabéns, começou reconhecendo. Ele vai te ajudar a botar em prática. E a segunda coisa é, o que botar em prática? Irmãos, a gente vai caminhando ao longo da vida no Evangelho, aprende muita coisa, cada dia eu aprendo mais da Bíblia, mas deixa eu falar uma coisa para você, o Evangelho é extremamente simples. O nosso trabalho maior de aprender é obedecer, e não de saber um monte de detalhezinho teológico, de um monte de coisa que tem ali de informação na Bíblia. Se você pegar aquilo que você já sabe de mais simples e aplicar, glória a Deus. O maior desafio nosso é justamente esse. Jesus falou duas regras que são mais importantes de tudo e que vai salvar a vida da sua família: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como você mesmo. Qualquer ateu sabe disso. O problema é entender realmente o que isso quer dizer. Eu conheço um cara, por exemplo, que ele fala assim: eu não sigo igreja nenhuma, respeito elas, mas esse negócio não é para mim, porque eu sei que Jesus falou que eu só preciso de duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Aí a gente vai ver, você está amando a Deus sobre todas as coisas? Não, o cara largou a mulher, está vivendo a vida do jeito que bem entende, não se importa com o que Deus se importa e diz que o ama, porque não sabe o que é amar. Amar não é uma palavra que você diz, eu te amo. O amor que a Bíblia ensina é uma atitude, é uma ação, tem a ver com coisas que você faz por alguém. Deus amou o mundo e Ele deu o seu Filho. Amor é atitude. Então não dá para uma pessoa dizer que ama Deus, eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas está mentindo para a mulher, mas está mentindo para os pais, mas está querendo se dar bem em cima dos outros, e dizer que ama a Deus não entendeu simplesmente o conceito. A sua casa precisa ser um ambiente onde Deus ele é amado, onde Ele é respeitado num nível assim, sabe? Sabe aquelas coisas que você não faz na frente das visitas? Sabe aquele tipo de linguagem que você não usa quando tem gente de fora dentro de casa? Eu quero que você entenda, Deus mora lá dentro, Ele está lá vendo tudo. Você precisa conviver dentro da sua casa, na consciência de que ali, Deus precisa ser amado sobre todas as coisas. O mais importante nesse lugar é Ele. Todas as outras coisas que Deus manda a gente fazer ou não fazer, se você realmente o ama, precisa ter da sua parte o interesse de fazer isso, ainda que você erre, ainda que você não esteja dando conta. Se há em você esse impulso, se há em você essa submissão de que Jesus está ali para te ajudar a seguir em frente, eu vou te dizer, vai dar certo. E a segunda coisa muito simples mesmo, que é amar o próximo como a você mesmo. Jesus explicou isso de uma forma assim mais exemplificada, para a gente entender. Ele disse assim: o que você quer que os outros façam com você,
faça você para eles. Não é simplesmente o que eu não quero que façam para mim, eu não vou fazer para os outros. É o contrário. O que eu quero que façam comigo, eu devo fazer para os outros. É a chamada regra de ouro para qualquer área da sua vida. Uma vez eu estava ensinando isso no culto das crianças e eu dei o seguinte exemplo. Eu peguei algo representando alguma coisa gostosa que tem em casa, um pão muito gostoso ou um bolo muito gostoso. E quem aqui teve irmão sabe como é que é. Imagina que você tem um pedaço de pão, aquele pão gostosão mesmo, que a criança começa a salivar. Só tem um pão, mas tem duas crianças. O que você vai fazer? Você vai partir na metade, certinho no meio, e cada um fica com a metade, não é assim? Mas eu não sei vocês, mas toda vez que eu fazia isso, uma metade sempre fica maior do que a outra. Não é assim? E de quem é a metade maior? De quem cortou, do mais velho, cada um puxa para o seu lado. Quem falou do mais velho aí? É irmão mais velho, né? Só podia. De quem? De quem vai ser? É seu, né? Com certeza. Gente, sempre vai ter esse tipo de coisa. Você vai cortar e às vezes o outro nem vai ficar sabendo. Não, está na metade aqui, ele não sabe, vai lá e vai pegar. Isso quando ele nem sabe que tem metade, né, meu irmão? Tudo quanto quereis que os homens os façam, façam você. Você queria um pedaço maior para você? Você vai dar para o seu irmão, sem ele nem saber que aquele era o maior. Porque você entendeu que aquilo que você quer de melhor para você, você vai querer de melhor para o outro. Eu dei um exemplo infantil, mas que mexeu no fundo da alma aí de cada criança adulta que está sentada aí. Mas será que você consegue aplicar isso no seu casamento? Será que você consegue aplicar isso nas coisas que tiram a sua paz, por exemplo, em termos de relacionamento? Não dá para eu ficar aqui dando exemplo de tudo que acontece na casa de todo mundo, né? Mas eu quero que você faça isso com os seus relacionamentos. Eu quero que você traga para a sua própria família. E não é para você pensar assim, mas os meus filhos deviam fazer isso, mas meu marido devia fazer isso, mas a minha mulher é isso, aquilo outro, babá. Não, é sobre você. O que você queria que fizessem de bom com você, faça você com eles. Isso precisa ser um exercício constante, diário. Isso é viver evangelho, sabe? Isso é pegar a shalom de Deus, a paz de Deus, e encarnar ela em você. É Jesus morando em você. Eu vou fazer com os outros aquilo que eu queria que fizessem comigo. O cuidado que queria que tivesse, o respeito. Nossa, eu estou aqui deitado. Ninguém está fazendo silêncio, não estão respeitando que eu estou dormindo. Eu estou aqui tentando assistir um negócio, não estão me deixando. Começa você a ser aquele que entrega o pedaço maior do pão e ninguém precisa saber. Começa a ser você aquele que tem um super cuidado com o outro, com o descanso do outro, com a alimentação do outro, sabe? Com a paciência do outro. O seu exemplo vai mostrar que há um filho da paz nessa casa. E quando tem um filho da paz dentro da casa, a shalom de Deus, a paz de Deus vem e repousa sobre essa casa, e tudo se faz diferente. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus é essa bênção que você precisa viver. E só para finalizar, aquilo que você vive na sua família, sabe? Botando isso em prática, traz para cá, porque essa daqui é a família maior, família de Jesus. É aqui que aquele que é sozinho encontra a família, é aquilo que tem uma família pequena, de repente encontra uma família grande. É assim que as coisas vão.
E eu quero que você comece a pensar de repente nas coisas que, no seu ministério mesmo, na igreja, nas coisas que você faz na igreja, às vezes tiram a sua paz. Você tem algum irmão que te tira do sério? Alguma irmã que te tira do sério? Hoje já tem gente fazendo a lista aí, né? Que Deus seja amado acima de todas as coisas nessa grande família, Bia, que é a sua igreja, e que tudo aquilo que você gostaria que fizessem com você, que você faça com essas pessoas, com cada uma delas. Aí, meus irmãos, a gente vive isso, família 100% abençoada, como é o plano do Senhor. Amém. Eu quero abençoar a sua família de novo. Fica de pé, vamos orar, encerrando essa palavra. Vamos fazer uma coisa de muito profético. Você vai fazer uma representação espiritual nesse momento. Abra a sua mão e pensa que você está colocando aí na sua mão tudo isso que está roubando a sua fé, tudo isso que está roubando a sua paz, perdão. Teve gente que chegou aqui hoje com um peso muito grande no coração, com a alma bem sobrecarregada, com muita coisa trazendo tristeza. Eu quero que você coloque, pela sua fé, na sua mão tudo isso, porque a gente vai entregar na mão de Deus. Tudo que está tirando a sua paz, tudo que está tirando a sua alegria, a nível de família, a nível de seja lá o que for. Pela sua fé, coloca na sua mão assim, ó. E agora, levanta, apresenta para Deus, e abre a sua mão assim, ó. Fala, leva, meu Deus. E o que há de perversidade em mim, leva também. Eu sei, fala para ele, eu sei, que muitas vezes, a falta de paz, é culpa minha mesmo. Por isso, meu Deus, eu dependo do Senhor, para conseguir viver essa paz, para que a minha casa seja abençoada. Eu recebo essa paz, porque eu sou um filho da paz. E quando eu retornar para minha casa hoje, eu esteja muito melhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã.